Bom dia a todos, pessoal aí do canal Cultura Latino-Americana. Para quem não me conhece, eu sou o Adrianinho Carvalho aí, mais conhecido como Adrianinho. E hoje estamos aqui para fazer uma coisa diferente, né? Hoje nós vamos entrevistar o idealizador e diretor do canal, Jara Reis. Muito prazer em receber o amigo aqui. Legal, legal. Antes de mais nada, eu gostaria de solicitar a todos para se inscreverem no canal, ative os sininhos para as notificações, compartilhem os vídeos para a gente ajudar aí o nosso amigo e o canal, que é um canal muito bem estruturado, um canal que fala sobre a cultura latino-americana de uma forma geral. Vamos para a nossa vinheta. Poesia, Música, arte, histórias e lendas. é aqui no Cultura Latino-Americana. É isso aí, galerinha. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cultura Latino-Americana. E hoje vamos fazer um esqueminha diferente aqui com o nosso idealizador Jara Reis. Legal. E vamos conversar um pouquinho sobre a história do canal, sobre a história do Jara na música, como começou, enfim, como é um canal que geralmente ele entrevista as pessoas, hoje ele será entrevistado. É engraçado isso, né? Porque a maioria das vezes é entrevistando, né? Hoje eu estou sendo entrevistado no meu canal. Exatamente. É que a gente resolveu fazer uma coisa diferente, né? Exato, exato. Não, tem que diferenciar um pouquinho. Mudar um pouquinho. E mesmo porque tem muita gente que talvez não te conheça, não sabe da sua história, não sabe da sua trajetória no meio musical, como... Esse lance de YouTube, redes sociais, veio para ajudar bastante, né? Eu lembro de uma época, Adrianinho, que a gente fazia divulgação. Shows, era teatro, música, tudo era na base do lambi-lambi no poste, né? Para quem não sabe o que é lambi-lambi, a gente mandava fazer cartazes nas gráficas, aí fazia um preparado de cola com uma vassoura e saía passando nos postes, muros, porta de universidade, porta de escola, e essa era a forma que a gente tinha de divulgação. Era filipeta, fazia filipeta, ia distribuir na saída de faculdade, né? Para falar, tem show em tal lugar. Hoje não, redes sociais, aí você atinge milhões de pessoas assim em um segundo, né? E é muito bom isso. Sim, ficou bem mais fácil agora, né? Agora eu gostaria que você falasse pra gente aí no canal, como que começou esse amor pela cultura latino-americana, pela música, enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí. A música já é uma coisa que já veio de criança. E eu lembro que meu pai, meu falecido pai, a pessoa que mais me incentivou, ele adorava Guilhermando Reis, violão clássico. E tinha um compactozinho daqueles pequenos, sim. vinil compacto, né? Uhum. Para quem é novo, acho que não vai saber, cassete compacto, né? Vinil de uma música só, uma de cada lado. Né? Era duas de um lado, duas do outro, né? E tinha, eu lembro até hoje, tinha Abismo de Rosas, Sons de Carrilhões, Noite de Lua e Marcha dos Marinheiros, 4 músicas. Nesse EP. E aí meu pai, ele era alucinado. E eu ouvia Abismo de Rosas, e eu tinha 8 anos de idade, ele me colocou numa escola de violão. Até um grande mestre da própria de Diadema mesmo, professor Nelson Lemos de Oliveira,
que foi o responsável por formar grandes violonistas, né? Eu lembro que hoje, violonistas que estão pelo mundo, né? O Edmundo, que hoje é Pedro Moreno, o Onofrinho, que é um grande violonista, bom, tirando, eu não sou violonista, eu sou curioso, né? Enfim, pessoas que se dedicaram realmente à música. Ele me colocou para estudar violão, e em pouco tempo eu estava tocando essas músicas todas, dos grandes clássicos para o violão. Aí eu fui pegando amor ao instrumento e estudando, não só de Guilherme Reis, como Fernando Sor, Aguado, Carcasse, Tárrega, ou seja, os grandes autores para violão. E eu tenho um irmão mais velho, que hoje é o considerado o pai da família, porque infelizmente o meu pai se foi, né? Certo. E o meu irmão mais velho assumiu a postura do pai da família, né? Uhum. Esse irmão mais velho, ele pertencia na época a uma organização chamada OSI, que era a Organização Socialista Internacional. Daí Certo. também vem esse lado nosso, socialista, comunista, vermelho. Aí naquele momento eu participava, eu era muito criança, e eu participava às vezes de convenções do Partido Comunista, da OSI, disso, daquilo. E ele começou a trazer discos para casa de grupos muito antigos do Chile, e o Chile era a referência na época com essa questão de luta, né, das lutas de classe, né? Uhum. Não só o Chile, mas o que tínhamos de Victor Jara, Violeta Parra, o grupo Quilapayún, Inti Illimani, que eram grupos que eram considerados subversivos. Uhum. E ele trouxe esses discos, e entre esses discos estava lá A Arte de Mercedes Sosa. Certo. Que era até um álbum duplo. E eu ouvi a primeira vez aquele álbum, eu fiquei encantado com o violão que aquele violonista tocava. Era uma coisa incrível. Você já gostava, na verdade. Sim. Só foi aperfeiçoando o gosto. Exatamente, porque eu já tocava, né? Sim, sim. Aí que vinha o grande problema, porque para fazer aqueles ritmos tem toda uma forma, uma técnica, né? Uma coisa é você pegar ali um clássico de Bach numa partitura, né? Um clássico de Bach, Bach é barroco, mas assim, entenderam, né? Pegar uma música de Bach numa partitura e ler a partitura e tocar. Outra coisa é você pegar um ritmo argentino, que tem todo um lance de travada de dedo, de mão, como você vai golpear as cordas. São técnicas diferentes, né? Técnicas assim, e para estudar aquilo não tinha como. Eu tentava copiar da melhor forma possível, Certo. né? E aquelas harmonias maravilhosas e tal. Até que um dia eu tenho um primo, esse primo ele gostava de tomar umas birita, e uma vez ele pegou, meu irmão tinha eu e meu irmão na época assim, a gente começou aquela paixão por moto, né? Uhum. Aí compramos uma XL 250R. XLona. E era a única XL azul com quadro vermelho, não tinha outra. E ela é linda, azul com quadro vermelho. E uma ocasião ele pegou essa moto emprestada, foi para umas baladas em São Paulo, no centro de São Paulo, tomou umas canjibrina e quando voltou sofreu um acidente. E esse acidente resultou numa fratura de fêmur, bacia, um monte de coisa. Complicado. E ele havia se separado da esposa. E minha mãe passou a cuidar dele após esse acidente. Certo. A ex-mulher dele, que ele havia se separado, quando ela ficou sabendo, aí ela procurou minha mãe
também já falecida, Dona Dilma, né? Aí ela falou, Dona Dilma, eu vou ajudar a senhora, porque não é justo a senhora, né, ficar tudo nas suas costas. E ela passou a ajudar minha mãe, assim, de uma maneira muito legal. Um belo dia, acho que depois do cansaço, né, ela chega pra gente, eu, meu irmão mais novo que o mais velho, olha a confusão. Eu sou o caçula. O do meio. Não, eu sou o caçula. Não, esse Esse era o do meio, esse é o do irmão meio. do meio, o matemático, né? Que nós temos um filósofo, um matemático e um músico. Olha que família bacana, hein? É. Aí ele chamou a gente, vamos tomar uma cerveja? Aí, vamos, onde? Eu vou levar vocês num lugar que vocês vão gostar. Que a gente já tinha esse histórico de ouvir as músicas pelo disco, né? E ela levou a gente numa chamada Penha. Sabe o que é Penha? Não um bairro da Não Penha. um bairro. Ah. Penha, para quem não sabe, ela vem do idioma Mapuche. Uhum. Você tem tanto os Mapuches chilenos e os argentinos, né? Que significa encontro de amigos, uma reunião de amigos. Certo. E esses bares culturais com temática da América Latina eram chamados penhas. Uhum. E tem várias penhas hoje, assim, famosíssimas. Até uma canção que eu canto, costumo cantar, que é a Samba del Valderrama, referente a uma penha, que é a Penha de Valderrama. Na época tinha a Penha de los Parras, que era da Violeta Parra, né? Então são várias penhas, que são casas, bares culturais. Aí ela levou a gente numa penha que chamava-se Cauã, ficava ali na Bela Sintra na época. Até outro dia eu passei lá em frente, hoje é loja, tem um monte de coisa lá, né? Foi a primeira vez, Adrianinho, que eu vi um grupo de música folclórica latino-americana assim, ó. Frente a frente. Frente a frente. Por quê? Porque nós tínhamos uma referência que era Raízes de América e Tarancón. Só que tinha uma barreira muito grande que era o palco e plateia. É aquela coisa, do palco para lá são os ídolos e a plateia, nós, né? Então nós não tínhamos acesso. E na Penha não, você estava sentado aqui, o grupo tocando na sua frente. Quando acabava de tocar, eles sentavam com você, ia beber, trocar ideia, bater papo, falar da vida, né? E eu fiquei encantado com esse grupo, que na época eram uruguaios, argentinos e um boliviano. Esse boliviano tocava o charango, que é o instrumento que eu toco hoje. E eu fiquei muito encantado. Quando terminou toda aquela bagunça, né? De música, de tudo. Aí os músicos sentaram com a gente para bater papo, para cumprimentar, aquela coisa toda. E eu pedi para esse boliviano para segurar o charango nas mãos. E foi uma paixão à primeira vista, né? Quando eu vi aquele instrumento, foi uma paixão assim. Aí eu comecei a tentar descobrir algo e muito complicado, né? Eu lembro até hoje, era um charango de quirquincho. Quirquincho é o tatu, né? Que é tatu para nós, no altiplano, nos Andes, é chamado de quirquincho. E ele era feito de casco de tatu. Os olhos eram com pedras de rubi. Nossa, que interessante. Era uma coisa linda, Adriano. Era lindo, lindo, lindo. Aí, beleza, eu tentando, ele falou, você gosta? Eu falei, nossa, eu adoro, né? Quer aprender? E era aquele jeito assim, bem seco, né? Quer aprender? Aí eu, claro! Ele falou, então, com sotaque, então venha toda segunda-feira, que segunda-feira é nosso ensaio. Aí, no momento, eu te ensino e você vai praticando. Aí eu passei a toda segunda-feira a ir até essa penha, que ela funcionava de terça a domingo, segunda era descanso. E o grupo ensaiava. Ensaiava no dia do descanso. Exatamente, no dia do descanso. Nas segundas-feiras, certo. Aí eu ia às segundas-feiras e ali ele começava a me passar lições de charango, ritmos no violão. Aí que eu comecei a entender o porquê e o como
fazer aqueles ritmos que eu ouvia na arte de Mercedes Sosa, aquele disco.